Amigas e amigos, na corrida sucessória do presidente golpista Michel Temer, estabeleceu-se uma espécie de divisão de tarefas para a atuação política nas três dimensões que eu tenho falado aqui. Talvez até involuntariamente, né? Mas o dado concreto é que existe aí essa divisão de tarefas. A Operação Lava Jato cuida aí de perseguir o ex-presidente Lula, né, e tudo que ele representa, a ideia Lula que eu tenho falado aqui, e as duas facções que são as outras duas dimensões aí do processo da disputa política, né, com as suas baixarias, com as suas guerras virulentas entre eles, também apresenta claramente essa divisão de tarefas. A TV Globo soltou uma nota aí, muito badalada aí na mídia, né, negando qualquer possibilidade de estar apoiando algum candidato. Essa história do Luciano Huck, claro que ninguém acreditou nisso, muito menos a outra facção, né, do Michel Temer, do Jornal Estado de São Paulo, do Aécio Neves, José Serra, etc., né, que eles reagiram, falaram, olha aí a Globo. Isso aí, eu venho falando isso aqui, não é de hoje. E agora a Globo tentando negar o óbvio com esta nota aí, dizendo que a TV Globo cumpre rigorosamente a legislação eleitoral e tem uma política interna sobre eleições ainda mais rigorosa do que a lei. Isso aqui é tudo retórica, né? Aquela história, é possível, do Goebbels, do regime nazifascista, do marketing nazista, né? Conta-se uma grande mentira dizendo apenas a verdade. Prossegue a nota dizendo que no período em que antecede anos eleitorais, conversamos com diversos profissionais do nosso casting para relembrá-los sobre as regras que, entre outras restrições, impedem que contratados da emissora que desejam se candidatar permaneçam no ar em qualquer programa. Fala-se aqui de politicagem, de bastidores, né, de pré-candidaturas. A Globo querendo enganar quem? Prossegue, a TV Globo reitera que não apoia qualquer candidato que se limitará a realizar a cobertura jornalística das eleições de 2018, seguindo as regras de seus princípios editoriais. Aqui é um faz-me rir, né? O Merval Pereira, na sua coluna no Jornal Globo, sempre digo aqui dele, é importante prestar atenção no que ele fala, repito isso, né, que ele dá nome aos bois aqui, né, que o que é de fato o bastidor dessa nota aí da TV Globo. O que ele escreve aqui que a disputa entre o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, para ver quem é mais importante agregador político e, por consequência, candidato a presidente da República, é uma briga de cachorro grande que não é boa para o governo. Né? É isso, porque os dois aqui tentando se mostrar viável, os dois, né, um disputando com o outro, um querendo ser mais viável do que o outro para aglutinar as facções, as duas facções aí do golpe. Prossegue aqui o Merval Pereira dizendo que o erro deles é não perceber que um candidato do governo... Está falando aqui da outra facção, né, contrária ao Grupo Globo. Do Michel Temer, que o erro deles é não perceber que um candidato do governo só tem chance se a economia melhorar e se essa briga atrapalhar a aprovação de reformas, sobretudo a da Previdência, eles não irão a lugar nenhum. É o programa do golpe, está dizendo aqui o seguinte, ó, quem não atrapalhar aí as reformas neoliberais, né, esses podem se beneficiar. Tem essa discussão aí, deram um grande destaque a essa história da inflação que caiu, o consumo voltou e tal, né? Tudo isso é mera propaganda eleitoreira, é óbvio. Quem entende minimamente de economia sabe que depois desse período grande de recessão é natural uma retomada. Não significa que seja algo consistente, algo que seja de fato o que eles estão dizendo. Agora, ele está dizendo aqui, o Merval Pereira, que o Meirelles pode se aproveitar disso. O Meirelles, inclusive, já trabalha nesse sentido, por isso que o Rodrigo Maia tenta detoná-lo, né? Tenta deslocá-lo. É exatamente aí os bastidores que eles tentam articular. Ele chega a comentar essa história da candidatura do Geraldo Alckmin, atacando a candidatura do Geraldo Alckmin. Definitivamente essa facção do golpe rifou o Geraldo Alckmin, né, dizendo que o que ele conta é tão somente a estrutura partidária dele, não sei o que. A gente sabe que dentro do PSDB tem uma briga de foice no escuro. Os únicos que defendem uma possibilidade do Alckmin ser o candidato é a outra facção, a facção do Temer, do Aécio, do José Serra, com todas as diferenças que tem entre os tucanos, que a gente sabe aí nesse grupo. Aí o Merval Pereira também fala da força dos novos meios de comunicação, será muito importante na próxima campanha eleitoral. Alguns consideram até que pode ser maior do que a das máquinas partidárias. Ele está falando aqui das redes sociais, eles consideram o papel sujo da mídia, que é o grande ente político de todas essas negociatas que a gente está vendo aí, de parte a parte das duas facções do golpe. E aí ele arremata com o ponto que
merece ser considerado como a essência do argumento dele. Ser um outsider, o Luciano Huck, qualquer, com força nas redes sociais, pode também ser o Bolsonaro. Ele está fazendo aqui um jogo duplo, mas a gente sabe que tanto o Luciano Huck como o Bolsonaro se beneficiaria das redes sociais, mas é que ele está defendendo o outsider, né, que é o outsider deles, o Luciano Huck, pode acabar chamando para si as máquinas partidárias que hoje são fragmentadas entre diversos candidatos. O Bolsonaro está fora de questão, a Folha abriu fogo contra ele, né, politicagem, repito, não tem nada aí de imoralidade, absolutamente nada, pura politicagem. Todo mundo sabia quem era, sabe, né, sabia quem é o Bolsonaro, o que ele fazia, enfim, o que ele representa, corrupto, aí, malandrão velho, além de ser fascista, fascistoide, né, e limitado do ponto de vista, né, intelectual até, né, faz política, né, com verborreia, com verborragia, absolutamente desqualificado, né, desclassificado. E aí o Merval Pereira disse que, além disso, se o centro se dividir em várias candidaturas, o centro é aquela história, aquela retórica, né, de malandro, Bolsonaro pela direita, Lula pela esquerda, o centro aí que é o jogo deles, né? Se dividir em várias candidaturas, os extremos que hoje lideram as pesquisas eleitorais podem se beneficiar. Chamando aí o seguinte, olha, tem que ter um candidato aqui outsider, né, que unifique as duas facções, né? Aí que está a guerra deles. Agora, do outro lado, na outra dimensão é isso, né? A Operação Lava Jato se encarrega de destruir a reputação do Lula, né, com a mídia correia de transmissão da Lava Jato, né, da surgida da Lava Jato, e eles vão atacando para tudo quanto é lado, né? Inclusive tem aí uma entrevista daquele juiz lá, o Antônio de Pietro, que teve alguma repercussão aqui na mídia. Eles certamente vão explorar muito isso aí durante o processo do ataque ao Lula, né, no ataque para tentar destruir a imagem do Lula, que esse Antônio de Pietro, ele deu uma entrevista para uma revista ítula brasileira, até não me recordo o nome dela aqui, né, que ele diz que ele faz uma comparação com o Sérgio Moro. O site Consultor Jurídico, a revista eletrônica Consultor Jurídico, fez uma espécie de um editorial contestando a fala desse de Pietro, claramente aí instrumentalizado também para fazer essa politicagem, que ele diz que ele se compara ao Sérgio Moro, compara o Sérgio Moro com ele, né, dizendo que o Moro vai pagar pelo trabalho que está fazendo, e aí a revista Consultor Jurídico diz assim, ignorando a diferença entre o papel de julgar e o de acusar. O promotor diz que o magistrado está investigando políticos que, ao invés de fazerem política, roubaram. Isso aqui é um discurso de malandro, né, discurso de Pedro Malazarte, que eu tenho falado aqui, né? É papel do juiz investigar. Esse juiz não sabe disso, esse Antônio de Pietro aí, né, que não sabe que o Sérgio Moro está fazendo aqui pura sujeira, que o Sérgio Moro está enterrado até o pescoço em corrupção, junto com a sua laia, com o espectro da Operação Lava Jato, né? Aqui eu estou citando isso aqui para a gente ver o tom, como vão ser as coisas, a campanha de ataques ao ex-presidente Lula. Ao mesmo tempo, eu quero citar aqui uma outra negociata da Lava Jato, que é importante a gente ir denunciando essas coisas para entender, né, a essência de tudo e não deixar passar batido as malandragens, as sujeiras da Operação Lava Jato, que é um artigo aqui do José Roberto Batoque, também na revista Consultor Jurídico. Vou até deixar o link aqui, que o artigo é extenso, cheio de dados, muito importante, né, não dá para destrinchá-lo aqui, portanto eu vou deixar o link aqui para vocês darem uma olhadinha, que ele fala desse acordo espúrio, aí, esse roubo, né, desse acordo Petrobras e Operação Lava Jato com os fundos abutres dos Estados Unidos, que ele diz aqui que esse acordo de 3 bilhões de dólares, a Lava Jato diz que recuperou 1 bilhão, alguma coisa assim, de pouco, não sei quanto, e ao mesmo tempo doam 3 bilhões de dólares para esses fundos abutres. Ele diz aqui que isso é lesa-pátria, é apenas um oneroso iceberg, que tem muito mais coisas, que ele fala que restam ainda outros 13 processos de indenização naquele país. Se tudo isso resultar em acordos assim, acabou a Petrobras, né? Não é que acabou, a Petrobras é gigantesca, mas o roubo na Petrobras vai ganhar proporções oceânicas, amazônicas, né? Eles dizem que tem caixa 2 e tudo, mas vira troco, dinheiro de pinga, como diz o povo, né? Aí ele denuncia aqui, dizendo que as autoridades da indefectível Operação Lava Jato fazem coisas, ele diz aqui, fazendo jus ao epíteto secessionista de República de Curitiba, apartada do Estado Nacional, teriam negociado diretamente com autoridades americanas sem o necessário
placet, não sei o que isso significa, do Poder Executivo, sem o acordo, sem a concordância do Poder Executivo no contexto dá para entender. O fornecimento de provas para incriminar a estatal brasileira. Ou seja, eles forneceram lá documentos para o regime norte-americano, né, a revelia do Estado, do Poder Executivo. E aí ele fala, além de encontros de ex-diretores e delatores da Petrobras com autoridades americanas, o Ministério Público teria despachado para os Estados Unidos em 2016 o ex-executivo da Toyo Setal, Augusto Mendonça, um outro notório lobista da Camargo Correia, cerca de 3 ou 4 colaboracionistas que aqui fizeram delação premiada e que foram interrogados até pelo FBI em busca de pistas que apontassem ilicitudes indenizáveis de companhias brasileiras. Ou seja, a Lava Jato colaborando com a turma lá, aqueles escritórios de advogados dos fundos abutre dos Estados Unidos. Diz ele aqui, o Batoque, chegamos ao cúmulo de permitir a atuação de representantes do Departamento de Estado em nosso solo, Departamento de Estado norte-americano em nosso solo, que, convenhamos, não pode ser quintal de ninguém. Até o então procurador Geral da República foi aos Estados Unidos encontrar-se com investigadores locais, prestando-lhes vassalagem. Falando aqui do parlapatão Rodrigo Janot, ele termina aqui dizendo: Brasil e Estados Unidos têm relações históricas fraternas e complementares, ora baseadas na cooperação, ora na contraposição, mas nesse terreno oportuno para odiar o que afirmou o grande José Bonifácio de Andrade e Silva sobre a liberdade pessoal e política. Ele cita: senhores, a soberania é um bem que não se pode perder senão com a vida. Agora isso aqui, essa turma está interessada em soberania, né? O negócio dele é negociata, dinheiro, é o mundo da lama, o mundo da corrupção, do clube privado, a lógica do golpe. É essa gente aqui que vai atacar o Lula, que está atacando o Lula, perseguindo o Lula, e a esquerda e a ideia Lula, tudo que ele representa. Esse é o jogo. Muito obrigado pela atenção, divulgue o outro lado da notícia, um abraço, até a próxima.